palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 17. A partir do verso 9. Diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guardem teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Irmãos, o que é importante para a vida da igreja? Que atitudes são importantes para a igreja como um corpo, para a igreja como um templo, uma morada de Deus em espírito? A resposta para esta pergunta nós encontramos na intercessão de Jesus. Esta oração do capítulo 17 de João é conhecida como a oração sacerdotal, a oração do sacerdote, a oração do mediador. E esta oração Jesus faz pela sua igreja. Esta oração ele faz por aqueles que estavam em contato com ele. Ele ora pensando em Pedro, Tiago e João. Ele ora pensando em João Marcos. Ora, meus irmãos, ele ora, faz a sua oração por aqueles que ele estava vendo, por aqueles com quem ele estava tendo comunhão. Mas a oração de Cristo, ela vai muito adiante. No final da sua oração ele diz assim: e eu rogo por aqueles que hão de crer em ti. Então esta é uma oração pela igreja
dos seus tempos. É uma oração pela igreja que ele estava fundando, e é uma oração pela igreja que haveria sempre de estar renascendo, a igreja que haveria sempre de estar surgindo. Esta oração de Cristo não era uma oração para o momento, mas era uma oração para atravessar os tempos, para varar os séculos. E nesta oração, Jesus demonstra para nós o que é importante para nós como igreja, porque justamente as coisas que ele pede são as coisas importantes para a vida da igreja. E quando olhamos para a oração, nós encontramos Cristo pedindo, em primeiro lugar, pela unidade da igreja. Veja o que ele diz no texto que nós acabamos de ler, no verso 9, ele diz: Pai, eu rogo por eles, eu não estou rogando pelo mundo. Jesus por muitas vezes rogou pelo mundo, Jesus por muitas vezes rogou por pessoas fora da igreja, mas a oração do capítulo 17 é uma oração intercessória em favor da igreja, e ele diz em favor de quem está rogando. Ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas. Mas depois ele diz assim, olha, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra. Mas vejam o que ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele diz: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É interessante que quando Cristo pede em favor da vida da igreja, ele pede com um único propósito. Ele declara que está pedindo pela igreja, e ele diz o propósito dos seus pedidos, e os propósitos dos seus pedidos não se voltam para o bem-estar da igreja. Os propósitos dos seus pedidos não se voltam, meus irmãos, para o funcionamento da igreja, a vida interna da igreja, mas se voltam para a impressão que a igreja deixa no mundo, para a eficácia da mensagem da igreja. E essas duas coisas se tornam muito importantes quando nós olhamos por este aspecto. A igreja existe no mundo, meus irmãos, não como um clube, não como uma associação. A igreja não existe no mundo como uma reunião de amigos. A igreja tem um propósito definido de espalhar a mensagem do nosso Salvador, de arrancar vidas do inferno, de trazer as pessoas para a comunhão com Deus, para a sua salvação. E Cristo, em toda a sua intercessão, ele declara este propósito. Quando ele pede pela unidade da igreja: Senhor, eu quero que Pai, eu quero que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Por isso, irmãos, se nós não formos um, se nós não tivermos unidade, será difícil convencer o mundo que essa causa vale a pena. Será difícil convencer o mundo que há grandeza no nosso Salvador. Será difícil convencer o mundo que o Evangelho é uma coisa que está acima de todas as outras. Nós vivemos num tempo terrível. Eu sempre digo para os irmãos: essa cidade parece que age nela um espírito de abre-salão, onde parece que aqui, se for fazer uma estatística, se descobrirá que se abre cerca de 6 igrejas por dia aqui. Meu Deus do céu, nunca vi um lugar para se abrir tantas igrejas. Você vai alugar um lugar para começar uma congregação, daí diz assim: ó, tem alguém na frente, fulano de tal vai abrir uma igreja aqui, vai abrir uma igreja aqui, fulano de tal já chegou, vai abrir uma igreja para ele. E assim, meus irmãos, isso é uma coisa terrível. Sabe por quê? Isso demonstra que tem muita gente que não entendeu o que é a salvação. Tem muita gente que está procurando um caminho de ilusão, um caminho fácil. Sabe, se Deus nos disse a sua vontade, a parte nossa é obedecer e não arranjar atalhos.
cumprir com a sua vontade, e não ficar, meus irmãos, andando de um lugar para o outro, achando um lugar onde a nossa vontade vai se encaixar e nós vamos estar bem. Ou se Jesus pediu pela unidade da igreja, é porque ela é o grande argumento para a salvação do mundo. É terrível, meus irmãos, como a igreja está virando quase que como um depositário de maus caráter. Homens que não serviram para pedreiro, não serviram para nada, para pintor de parede, não serviram para office boy, não serviram para coisa nenhuma. A primeira ideia que eles têm é abrir uma igreja e pôr qualquer nome que lhe venha na cabeça e começar a esperar os encantos. Mas esse não é o caminho do Evangelho. O Evangelho é o objetivo de Cristo. E qual é o objetivo de Cristo? Eu rogo por eles, Pai, para que eles sejam um, assim como eu e ti nós somos um, assim como eu e tu nós somos um, eles devem ser um também. Por isso, meus irmãos, as pessoas que em vez de obedecer a Deus vão achando e se encaixando nas suas próprias vontades, elas estão longe da verdade de Deus. Ou são pessoas doentes, pessoas cheias de caprichos, meus irmãos, pessoas que não fizeram a coisa certa que a salvação faz. O que Jesus fala quando fala da santidade? Ele diz assim: santifica-os na verdade. Não haverá melhora, meus irmãos, se não for com a verdade. Se você tem defeitos espirituais, você não tem que mudar de igreja, você tem que enfrentar o seu próprio ego à luz da palavra de Deus. Se você tem defeitos, se você está aquém da vontade de Deus, você tem que ir para a palavra de Deus e buscar estar próximo dela, ou mais perto, e não ficar, meus irmãos, como as pessoas ficam abrindo igrejas. Olha, se separam obreiros para se crescer a obra, para que eles sejam padrões dos fiéis, para que eles sejam exemplo, para que eles motivem outros para o caminho certo. E o que nós temos, meus irmãos? Nós temos este monte de picareta aí, abrindo igreja igual fosse boteco, não é? E anunciando qualquer coisa, inventando moda, cada vez mais longe da palavra de Deus. Ou se Cristo pediu a unidade, é porque ela era importante. E se a unidade é importante, você tem que parar de virar a cara para o seu irmão. E se a unidade é importante, você tem que aprender a pedir perdão. E se a unidade é importante, você precisa se humilhar. E se a unidade é importante, você precisa entrar no ritmo e no espírito da adoração com aqueles que sinceramente adoram a Deus, e deixar, meus irmãos, de viver uma vida de capricho. Iludem-se. Havia uma mulher lá em Amparo que dizia para o meu pai, não gostava do maestro do coral, e ela dizia assim: pastor José Lima, o céu tem quantas portas? Ele disse: tem uma só. Ela dizia: pois então Deus vai ter que providenciar uma para mim, porque pela porta que o Zé Maria, que era o maestro, que o Zé Maria entrar, eu não entro. Olha, até meu pai disse: mas não vai ter jeito, a irmã então vai ter que ficar fora e o Zé Maria entrar. E vai ser assim mesmo, meus irmãos, é desta maneira mesmo. Não fique fugindo da verdade. Haverá santificação só da verdade. A verdade não muda, o Deus que é verdade não mudará, mas o Espírito de Deus pode mudar a sua vida. O Espírito de Deus pode fazer uma obra de aperfeiçoamento. O Espírito de Deus pode romper com as tuas impurezas. O Espírito de Deus pode trazer a glória de Deus sobre a sua vida e mudar o rumo da sua existência. Então, meus irmãos, se Cristo pediu, primeira coisa, a unidade é importante. A unidade é importante. Oh, abrace o seu irmão, cumprimente o seu irmão, diga para ele: estamos indo para a mesma cidade, estamos indo para o mesmo rumo. Nós ainda somos imperfeitos, sabe por quê? O padrão da unidade é alto. O que ele diz? Ele diz assim: pai, eles devem ter unidade. Mas que tipo de unidade? A unidade que nós temos. Já viu o filho brigando com o pai? Já viu o pai brigando com o Espírito? Já viu esse tipo de discussão? De maneira nenhuma, meus irmãos. O reino de Deus, quando se olha para Deus, é uma perfeita harmonia, é uma glória intensa, é um poder
viver por esta unidade. Viver por esta unidade, porque esta unidade trará confiança, trará crença. Ó Senhor, se eles forem o mundo há de crer que eu vim de Ti, o mundo há de crer que a mensagem é diferente, o mundo há de crer que o poder é real, o mundo há de crer que a glória é incalculável, o mundo há de crer, meus irmãos, se nós tivermos unidade. Mas sabe, quando Cristo pede, Ele pede pela segunda coisa. E qual é? Ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E antes, no verso 15, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A igreja, por muito tempo, não nós, a igreja da Idade Média, ela entendia essa palavra errada. A palavra diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que os livres do mal, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu ouvi um tempo da igreja que dizia: se você quer viver uma vida de santidade, prenda-se num mosteiro e fique lá na sua cela, orando. Não é? Mas meus irmãos, este não é o caminho. Jesus disse que esta não é a maneira dele. Veja o que ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Meus irmãos, Cristo pediu para o Pai que nos tirasse do mundo é como dar tiro no pé. Como dar tiro no pé? Cristo precisa da sua mensagem onde você está. Cristo precisa do brilho da tua lâmpada. Cristo precisa do clarão da tua luz onde você está. Ele não quer tirar. Talvez você pediu: oh Senhor, me tira daquele serviço, aquela chefe endemoniada. Oh Senhor, aquele patrão picareta, me tira de lá. E Jesus não ouviu a tua oração. Pare de orar desse jeito. Talvez você vai salvar o patrão picareta, talvez você vai expulsar o demônio da chefe. Oh meus irmãos, nós somos luzes no mundo. Cristo não pediu isso, que você seja tirado de lá, mas Ele rogou ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificam. O segundo pedido de Cristo é pela santidade da igreja. A santidade é séria, meus irmãos. A santidade é importante. O erro das igrejas no nosso tempo estão sendo nas duas coisas que Cristo previu. Das duas coisas Cristo pediu ao Pai: guarda, porque estas duas coisas põem tudo a perder. Há muitos se perdendo, meus irmãos, pela falta de unidade. E a segunda grande causa de perda tem sido a falta de santidade. Pessoas que aceitam Jesus, mas não aceitam a sua orientação. Pessoas que aceitam Jesus, mas não querem os seus mandamentos. Pessoas que aceitam Jesus, mas não querem obedecer. Há muita gente hoje gostando de chamar Jesus de Senhor, mas que não está dando a mínima para o que Ele fala. Há muita gente, meus irmãos, gostando de se dizer evangélico, mas cada vez mais distante do evangelho. Há muita gente dizendo que está indo para o céu, está indo para o céu da boca da onça. Há muita gente iludida porque se apartou da santidade. A Bíblia diz: o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Qual selo, pastor? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou eu poderia, como pastor, encher essa igreja num instante e dizer: irmão, venham para cá. Aqui nos Estados Unidos há pastores que põem propaganda da igreja dele, diz assim: venha estar com a gente. Temos poltronas fofas. Temos poltronas fofas. Temos ambiente arejado. Som ambiente, coisa maravilhosa. Servimos chá e café depois do culto. Oh meus irmãos, mas que adianta tomar chá e café depois do culto e depois do culto ir para o inferno? O que adianta sentar, meus irmãos, em poltronas fofas aqui e depois pôr o pé nas chamas eternas? Ou você tem que lidar com o que é sério, e a santidade é séria. Eu poderia te enganar e dizer: estamos indo, e não estamos indo a lugar nenhum. Nós precisamos ir realmente, nós precisamos entrar no padrão de Deus, meus irmãos. Ora, a vida cristã não é cantar, a vida cristã
cristã não é participar da Santa Ceia. A verdadeira vida cristã tem um objetivo. A verdadeira vida cristã tem um alvo. É estar no céu de glória, o alto das promessas de Deus para as nossas vidas. E nós não devemos nos iludir. Se você quiser igreja, se você não quer lidar com o seu pecado, logo você vai encontrar igreja para você. Se você não quer lidar com o seu erro, logo você vai encontrar uns 20 ou 30 irmãos do seu jeito. Mas, meus irmãos, por que assim? Por que viver assim? Se Deus nos deu a verdade, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, a santidade é uma coisa importante, e por isso nós devemos ser sábios nesse tempo, irmão. Propostas de lugar para você congregar, propostas de igreja, o mundo está cheio. Jesus Cristo foi ali e volta já. Igreja do cuspe de Cristo, é tantas coisas aí, você vai olhando e você vai achar de monte. Você vai encontrar a igreja dos marceneiros de Jesus, a igreja dos pedreiros de Cristo, a igreja dos fumeiros da última hora. Talvez vai ter um monte de coisa, meus irmãos, mas só vai para o céu os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus pedia pela santidade, porque a santidade é séria, é a unidade nossa que fará o mundo crer. É a santidade que vai fazer a diferença, porque não adianta iludir um homem que está na prostituição, uma vida miserável, que quantas vezes é acompanhada de possessão demoníaca, de espíritos que se autodenominam de pombagira, e estas pessoas, no entanto, como elas serão libertas, enfrentando a sua realidade à luz da palavra de Deus. Não adianta ficar iludido dizendo: olha, você está bem, sabe? Tem igreja que faz igual os americanos fazem com os defuntos. Tem empresa, os americanos inventam um modo de ganhar dinheiro de tudo quanto é forma. E o pastor Paulo Freire, quando ele foi missionar nos Estados Unidos, ele falou: Lima, coisa de doido, nunca vi. Eu fui chamado para celebrar um funeral, e eu entrei no funeral, e daí eu entrei e tinha um caixão no meio, e era uma sala assim, e tinha uns banquinhos em volta da parede, e todo mundo sentado olhando. Daí eu entrei assim, olhei: meu Deus, acho que não é aqui. Aqui é uma sala de espera só, não é o funeral. Daí ele olhou assim, não tinha muito funeral sem defunto, nunca vi isso. Daí ele cutucou alguém e disse assim: é o defunto, está sentado aí. Estava um lado, ele notou que tinha um duro ali, assim, todo maquiado, bem penteadinho, um terno elegante, era um defunto, meus irmãos. E tem igreja que está fazendo desse jeito. O cidadão está mais morto do que ele, estão colocando ele sentado, maquiando ele, penteando ele direitinho, colocando um terno e gravata dele. Oh, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Irmãos, eu quero dirigir igreja não de maquiar defunto, eu quero dirigir igreja não de colocar defunto em pé ou sentado, eu quero dirigir igreja onde o Espírito age na sua liberdade, onde o Espírito nos comunica a glória divina, onde a palavra nos santifica e nos leva cada vez mais para perto de Deus. Não vamos maquiar o defunto, não vamos pentear, não vamos vestir terno dele. Nós vamos dizer ao defunto: sai para fora, levanta-te e anda. Oh, meus irmãos, há um Espírito glorioso velando, há um Espírito glorioso pairando sobre a obra de Cristo, em que você receba o benefício da sua glória, em que você possa sentir o seu poder. A vida espiritual é coisa séria. Se Cristo estava tão preocupado em pedir a Deus: guardem unidade, guardem santidade, é porque é nisso que vão fracassar. Esta será a pedra de toque, isso é que vai fazer a diferença. Por isso, se você está de cara virada com o seu irmão, aperte a mão dele e diz: olha, eu não quero prosseguir assim, eu não quero me enganar. Você não deve se enganar, nós devemos ser um, porque esse é o caminho. Ou se você está vivendo uma vida dupla, uma vida
Olhe para a verdade de Deus nesta manhã e diga: Senhor, não vou fugir mais, não vou correr, Senhor, eu quero a tua verdade. Só nela haverá santificação que faz a diferença. Não estou procurando música para o meu ouvido, mas a tua verdade, caso ela me agrade ou não, eu quero a tua verdade, porque a pior coisa é ser enganado com coisas aparentemente boas. Que Deus nos abençoe grandemente. Irmãos, nós vamos partir para